Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina e o tema de hoje é a abordagem triangular no dia a dia da escola. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. No vídeo de hoje eu resolvi juntar alguns pedidos que vocês me fizeram ao longo dos vários vídeos que eu fui colocando aqui no YouTube. Vocês já me pediram para falar sobre ensinar a história da arte na escola, outro pedido foi para falar sobre metodologia do ensino da arte, outro foi para falar sobre o despertar o interesse nos estudantes pela história da arte, e por fim me pediram para falar um pouquinho sobre a abordagem triangular da Ana May Barbosa no dia a dia da escola. Então no vídeo de hoje eu resolvi juntar todos esses pedidos e vou tentar fazer um vídeo contemplando tudo isso. É bastante coisa, então por se tratar de um vídeo eu preciso ser sintético em alguns momentos, mas eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui alguns links que podem te ajudar com materiais para pensar sobre esses assuntos, certo? Antes do conteúdo, eu quero pedir duas coisas em especiais. A primeira é aquela de sempre, né, para você se inscrever aqui no canal para não perder os novos vídeos. E a segunda é para que você indique o meu canal para alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo. Eu estou fazendo bastante conteúdo, vários vídeos, e o número de inscritos e de visualizações acabam me ajudando e me impulsionam a fazer sempre mais e melhor. Vamos começar relembrando o que consiste essa abordagem triangular? E eu vou fazer um resumo porque literalmente eu já falei muito sobre abordagem triangular em vários vídeos aqui do canal. Ela foi escrita pela Ana May Barbosa entre os anos 80 e 90 e ela vai surgir como uma forma de mudar o ensino da arte. Para entender isso, a gente precisa saber que não havia muito claro na sociedade como deveria se ensinar arte. Também tinha um vestígio lá do modernismo que falava que a gente não devia mostrar obra de arte na aula de arte para não influenciar o processo criativo da criança. Então a abordagem triangular ela vai abordar, o contextualizar, apreciar e o fazer artístico. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece na prática para a gente entender melhor. E eu vou usar o movimento da pop art para fazer isso, porque é um movimento que eu gosto bastante. Nos últimos dias eu assisti uma série chamada Diários de Andy Warhol, que conta em detalhes aí um pouco da visão do artista Andy Warhol sobre esse movimento artístico. Então, e aí eu tive essa ideia de trabalhar por esse tema. Para a gente entender o artista, a gente precisa entender o contexto da vida e o quanto que ele buscou a fama. A pop art vem da intenção dos artistas abordarem temas mais populares, temas do dia a dia das pessoas comuns. Então, para abordar isso com os alunos, ao invés de chegar falando da história da arte em si, a gente vai começar a fazer diferente, pedir para que os alunos façam um trabalho que representem aquilo que a sociedade está consumindo no momento. Música, programa de TV, equipamento eletrônico, jogos, etc. Os alunos podem fazer isso a partir de um cartaz, um desenho, ou só um projeto, ou como uma pesquisa. Quando os alunos trouxerem esses resultados da pesquisa, a gente faz uma roda de conversa e fala sobre essa ideia do consumo. Nesse momento, a gente pode falar sobre consumismo, senso comum, consumo imediato, o consumo de massa, e a arte enquanto decoração e sobre esses sucessos momentâneos. Pergunta para eles, será que eles lembram qual é a música que estava fazendo sucesso há 5 anos atrás? A ideia dessa dinâmica é fazer com que os alunos reflitam que a nossa sociedade está cada vez mais rápida e imediatista, dando menos valor para a cultura erudita e se preocupando apenas com essas culturas momentâneas e instantâneas. A velocidade como a internet traz as coisas para os nossos alunos é muito rápida, mas da mesma forma que ela traz esses conceitos rápidos, eles vão embora muito rápido. Então hoje em dia, com a internet, é muito fácil que as pessoas fiquem famosas de uma forma muito rápida, da noite para o dia. E esse é o gancho para puxar o Andy Warhol. O artista dizia que um dia todas as pessoas seriam famosas pelo menos por 15 minutos. Quando ele disse isso, as pessoas achavam super estranho e achavam que ele estava viajando. Mas hoje em dia a gente já sabe que isso é possível com as redes sociais e com esses vídeos que viralizam e fazem milhões de visualizações da noite para o dia e depois desaparecem. Vejam, aqui eu já estou mostrando que para falar de arte de movimento artístico, a gente não precisa ficar pautando lá na data, no movimento específico. A gente vai fazendo paralelo com a vida do estudante nos dias de hoje, nos dias atuais. Depois de levantar esse debate, então, a gente apresenta o Andy Warhol e fala um pouco mais sobre a sua vida, fala sobre a sua obra e o quanto o artista sentia a necessidade de manter a sua fama por meio das suas obras. Quando Warhol faz as latas de sopa Campbell's, por exemplo, por meio da serigrafia, ele está colocando no museu e na sala das pessoas ricas
uma lata de sopa que era destinada para os pobres. Essa ironia feita pelo artista pode ser vista hoje em dia como uma forma de criticar o consumo excessivo e essa reflexão daquilo que a gente tem consumido. Mas claro, essa é uma visão minha sobre o tema, você pode ter uma visão diferente disso e tá tudo certo. Aqui, a gente pode fazer duas etapas daquilo que a Ana May Barbosa vai chamar da abordagem triangular. Então a gente começou pela contextualização, falando da obra, do artista, desse consumo imediato, e aí depois a gente foi para a apreciação, mostrando as obras desse artista, do Andy Warhol. Agora a gente vai para a terceira parte, que é o fazer artístico. Antes de falar propriamente dito do fazer artístico, eu quero fazer um parênteses bem importante sobre o termo releitura. Muitos professores mostram a obra do artista, pedem para a criança fazer a sua própria obra. Sem contextualizar, é só um pedido de cópia. Isso não é releitura. O que eu entendo por releitura e o que eu entendo que estudiosos como Ana May Barbosa entendem como releitura é o fazer artístico partindo do contexto, do conceito daquilo. Estudando a pop art e sabendo que ela se refere ao consumismo imediato, à fama, à relação entre obra e cultura popular, a ideia é que as crianças produzam uma obra de arte nesse sentido, compreendendo as características da pop art, e não necessariamente só copiando a lata de sopa, ou copiando a Marilyn Monroe, ou copiando alguma obra. Assim, a releitura não vai ser olhar a obra lá no quadro e copiar, mas vai ser embasada nas criações a partir dos preceitos que o Andy Warhol traz e respeitando a individualização e o momento que aquele estudante está inserido. Aqui eu fiz uma síntese sobre o que seria a abordagem triangular e como trabalhar com o texto, esse fazer artístico, essa apreciação, esse olhar. Muitas pessoas pedem para que eu fale de uma metodologia específica. Eu gostaria muito de ter essa resposta de bate-pronto, mas quando a gente fala em metodologia, depende muito do contexto que a escola está inserida, depende muito da forma que a turma funciona, porque às vezes uma turma é mais prática, outra turma pode ser mais teórica. O que importa é que a gente consiga adaptar para a nossa realidade as metodologias e a forma de ensinar. Quando eu pergunto como que eu desperto o interesse dos meus alunos pela história, eu sempre falo de fazer uma relação do estudante, do conteúdo com o estudante, com a vida desse estudante. Do que adianta ficar falando do Renascimento, pré-história, teatro modernista e não conseguir fazer relação do dia a dia da criança? Eu sei que muitas pessoas falam que só se eu ficar nos conceitos lá que o aluno tem interesse, a gente não vai desenvolver o aluno. Vejam, eu não estou falando que a gente não deve trabalhar esses conteúdos mais aprofundados, conteúdos históricos ou conteúdos importantes da história da arte. Eu estou falando que a gente precisa relacionar o histórico, lá, os conteúdos históricos, com o dia a dia do estudante nos dias atuais, com aquilo que ele vivencia na sociedade. Coisas que aconteceram no passado influenciam agora. Por exemplo, quando a gente vê a capa de revista de saúde, que o padrão de beleza é o abdômen trincado, os músculos aparentes. O que a gente está falando? A gente está falando no resgate de um ideal de beleza lá da Grécia, de Roma, que vai se repetir lá no Renascimento. Então não tem como falar no padrão de beleza nos dias de hoje, 2022, se a gente não falar no resgate do padrão de beleza que fizeram parte lá da história da arte. Vamos supor que a gente está trabalhando, sei lá, arte egípcia, hieróglifo, pintura nas pirâmides e tal. De alguma forma, a gente precisa fazer com que o aluno relacione aquilo com os dias de hoje. Então, por que não dá para fazer uma relação do hieróglifo com o grafite? Ou com as tags lá dos pichadores? Outra coisa bem importante para pensar é que durante os anos de 2020 e 2021, a gente praticamente obrigou os nossos alunos a usarem o celular para assistir aula. Agora que a gente voltou para o presencial, as escolas estão obrigando o aluno a guardar o celular e não usar. Será que a gente não aprendeu nada com a pandemia e essas estratégias novas de ensino? Adianta a gente ficar negando essa tecnologia, as mídias digitais, o que o Google traz de informação? E como que eu vou despertar o interesse do meu aluno? É fazendo com que ele entenda que aqueles conteúdos que são abordados lá na escola, na história da arte, vão fazer diferença na vida dele. E aí vai uma dica. Se o conteúdo não faz diferença na vida dele, não tem nem por que ensinar. Outra estratégia que eu acho super importante é relacionar o conteúdo com o outro conteúdo e não trabalhar por caixinhas. Tem professores que eles vão abordar um conteúdo e dão ele por encerrado na própria aula. Quando a gente entende que precisa trabalhar nesse contexto, a gente precisa saber que um conteúdo vai ter relação direta ou indiretamente com o outro. Isso vai fazer total diferença lá na hora da apreciação. Quer um exemplo quando a criança não entende o contexto da obra? Você vai lá e mostra uma obra de arte do abstracionismo.
O que o aluno diz? Ah, isso aí até eu faço, isso aí meu irmãozinho de 3 anos faz. Nossa, mas isso vale dinheiro, isso é rabisco. Realmente, se você olhar para o Jackson Pollock, por exemplo, são tintas jogadas sobre uma tela. É preciso entender que essa tinta jogada sobre essa tela faz parte de um contexto, um movimento artístico, onde o artista subverteu o entendimento de arte e ele acabou colocando uma expressividade diferente naquele momento. Hoje, isso pode parecer muito normal, mas para aquela época foi extremamente revolucionário e mudou a forma como as pessoas entendem a arte. A arte contemporânea é um outro exemplo muito claro para isso. Para entender a obra, é preciso entender o contexto que ela está aparecendo, é preciso entender quem é o artista, entender o motivo. Aquela história da arte pela arte, da arte falar por si só, é um conceito que não vai se aplicar na arte contemporânea. Você pode ter sim as suas próprias impressões, suas ideias sobre a obra, mas se você quer entender exatamente do que trata aquela obra, você precisa entender o que o artista quis passar com aquilo. E isso só vai acontecer quando você tiver esse conhecimento contextualizado. Eu sei que esse tema é bastante extenso e vai ficar difícil aqui rapidamente falar sobre isso, mas de que forma que eu vou trabalhar a história da arte? Ou qual é a importância do ensino da arte? Eu entendo que cada vídeo que eu faço aqui no canal é uma peça do quebra-cabeça maior. É como se cada dia que se passa a gente tentasse fazer uma nova estratégia para estimular os nossos alunos para entender o conceito daquilo que a gente quer apresentar. Eu já falei bastante disso aqui no canal, mas algo que vai fazer total diferença na aula de arte é a intencionalidade. Você pode ter diferente entendimento sobre metodologia, pode ter diferente entendimento sobre avaliação, você pode ter um entendimento bem particular sobre movimento artístico, mas você precisa ter muito claro na tua cabeça qual é a intenção daquela aula. O que você quer? Qual é o objetivo? O objetivo ele não serve apenas para ficar de bonito lá no planejamento. Ele precisa efetivamente ter uma significação dentro de um contexto educacional que serve para emancipar o aluno por meio desse conhecimento e por meio desse conhecimento de arte. Ufa! Eu espero ter conseguido te ajudar a pensar um pouco mais sobre isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links para te ajudar a repensar sobre a sua prática. Por hoje é isso, então não se esquece, se inscreve no canal e manda esse vídeo através do ícone compartilhar para quem tem dúvida no assunto. Ah, e não esquece de me seguir lá na rede social, lá tem bastante conteúdo exclusivo. Eu fico por aqui, até breve, tchau!